Olá, meus amores, mais uma aula de livro. Olha aqui o Tomás, tudo bem com vocês? O Tomás está ótimo. Então, hoje na nossa releitura, o título da leitura é A Pena Branca. E na Pena Branca trabalha os sentimentos do medo e da coragem. Não é isso? Que ele ficou com medo e depois em seguida ele teve que tomar coragem para defender a sua irmã. Que ele não queria que nada acontecesse com a irmã dele, não é isso? Então, na vida, a gente tem muito medo, isso é natural, a gente sentir o medo, porque está no nosso sentimento. É natural sentir medo. E é natural mesmo, não se preocupe em a pessoa lhe chamar de medroso, não. Porque nós sentimos medo mesmo. Só que a gente, às vezes, precisa enfrentar esse medo, certo, gente? Por exemplo, a Charlete morre de medo de cobra. Então, quando eu morava em outra casa, não nessa casa, apareceu uma cobra. E eu mesmo com medo daquela cobra, mas eu tinha que ter coragem de matar aquela cobra. Porque eu não queria deixar aquela cobra viva, certo? Então, eu tinha medo, mas ao mesmo tempo, a tia teve que ter coragem, não é isso? Para fazer isso. Às vezes, o medo deixa a gente paralisado, sem conseguir se mexer. O Tomás passou por isso, mas foi corajoso. Lembram que no início da história, ele ficou embaixo do lençol, ali bem quietinho, para tentar vencer o medo, para se tivesse um monstro não vir mexer com ele, não foi? Mas aí, ao mesmo tempo que ele pensou na Valentina, ele teve que ter coragem, levantou devagarzinho e o que foi que ele fez? Ele pegou a vassourinha de brinquedo e foi descendo. Devido ao barulho, ele ficou com mais medo ainda e ele enfrentou o medo, não foi? Na leitura, qual foi o momento em que Tomás começou a sentir medo? Eu vou ler um trechinho para vocês. Para ajudar, naquela noite chovia forte. E quando chovia forte, as janelas da sala ficavam fazendo barulho por causa do vento. E no final, a trovoada dentro de casa era quase igual ao do lado de fora. Então, ele sozinho e no seu quarto escuro, Tomás escuta os ruídos estranhos, não é? Que vinham da sala, não é? Então, as janelas batiam. E aí daí começou o medo de Tomás, não foi? E ele começou a ouvir um barulho esquisito, como se fosse um roncado de um animal. Então foi por isso que ele começou a sentir medo. Qual foi o momento da história que incentivou ele a ter coragem na história? Então, foi na hora em que mas enquanto tenta passar despercebido, enquanto fingia que não estava ali, lembra-se da Valentina, dormindo no quarto ao lado do seu. Então, se ele não podia lidar com o que estava rosnando ali perto, na sala, imagine a Valentina. Ele pensou assim, porque a Valentina era menor que ele, né? Então, Tomás reza para que, naquele exato momento, seus pais chegassem. Só que ele fecha os olhos no escuro e pensa no que pode fazer. Nada. Olha o tamanho dele. O que quer que ele estivesse se escondendo na sala devia ser maior do que ele. Que aí foi o medo dele, né? Então, ele abre os olhos e pula da cama. Nesta hora, ele tem a coragem. Qual foi a atitude dele ao chegar na sala? Então, ele tem esse trechozinho aqui, ó. Controlando sua enorme vontade de correr dali, Tomás ataca. Uma vassourada certeira. Ele imaginava que o perigo repousava e pronto, tudo resolvido. Então, ele acertou a vassourada em quem, gente? Na pobrezinha da Odete, coitadinha. Foi porque ele queria resolver o problema, não é isso? Do medo, da coragem dele, foi? Então, qual foi o prêmio que ele recebeu do pai dele? O pai dele elogiou ele por defender
a Valentina, sua irmã mais nova. E a sua irmã mais nova, que foi o que fez? Deu uma pena para ele, dizendo que era branca, só que ele achou que a pena era cinza. E o que foi que ele fez com esta pena? Ele guardou na sua caixa amarela de recordação como prêmio, não foi? Mas a sua mãe fez o que com ele? Deixou ele de castigo 3 dias, não foi isso? Por quê? Porque ele bateu na Odete. Só que ele bateu não foi porque ele quis, foi porque ele estava se defendendo do medo, não é isso, gente? Então, depois que passou 3 dias, foi que ele foi guardar essa pena. Que o castigo dele era não subir na casinha da árvore durante 3 dias. Então, esse foi o castigo do Tomás. E aí, na sua casa, de que é que você tem medo? Às vezes a gente tem medo de qualquer coisa, de barata, de rato, não é isso? De um ruído à noite, não é isso? Às vezes a gente tem medo de um ruído assim. Mas aí é normal a gente sentir o medo, não é? Agora cabe a gente a enfrentar o medo, dependendo do medo também, não é, gente? Então, essa foi a nossa historinha, a nossa revisão da releitura da Pena Branca, certo? Então, a gente vai ficando aqui, eu e o Tomás, com mais uma aula do livro. Tchau!